O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado ao amanhecer, do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor na terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medos. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirigem para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tudo aquilo que fazemos hoje indica a Páscoa, o domingo que celebraremos da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. Esta é a liturgia mais antiga e mais solene do cristianismo. É a noite que a igreja passa das trevas à luz, da morte à vida, do silêncio à alegria. Essa celebração começa no escuro, as velas estão apagadas, o altar desnudado desde quinta-feira, quando nós iniciamos este tríduo pascal. O fogo novo é abençoado logo no início dessa celebração. E com ele nós acendemos o círio pascal, símbolo de Jesus ressuscitado no meio de nós, a luz do mundo, a luz dos povos. E nessa liturgia tão rica, à medida em que este círio avança esse corredor, a igreja vai se enchendo de luz. As velas vão sendo acesas em toda a assembleia, e a luz se espalha, não com uma demonstração de força, mas de pessoa em pessoa, de coração a coração, de mãos em mãos. E assim a igreja fica toda iluminada,
não pelas luzes elétricas, mas pelos pequenos pontos de luz que se somam, e essas pequenas chamas, centenas aqui, aliás, no nosso caso, dezenas, mas no mundo todo, milhares, não é, de chamas, são como pontos que unidos iluminam os templos. Foi assim que o cristianismo também foi comunicado, de pessoa a pessoa. Primeiramente, o Filho de Deus, aquele que veio revelar a nós o plano do Pai. E ao longo desses 2000 anos, mais de 2000 anos, nós também vemos a fé comunicada de mártir para testemunha, de mãe, de pai para filho, de pároco, de padre para fiel, paroquiano, de catequista para catequizando. E assim esta luz chega ao nosso coração, a luz da fé representada por esta chama que nós seguramos hoje. Cantamos o Exultate, esse hino também antiguíssimo e que merece, no outro momento, ser refletido por nós. Num dado instante se canta o seguinte: ó feliz culpa de Adão que nos trouxe o Salvador. Ou seja, o pecado dos nossos pais, ou seja, dos nossos antepassados, pecado que manchou a humanidade, também foi uma ocasião para que Cristo viesse a esse mundo, se encarnasse. E assim é Cristo. Ele tira até mesmo do lixo algo gracioso com o seu poder, com a sua força. Ele tira do pecado abundante a superabundância da sua graça. É por isso que nós relembramos de Adão, ou seja, dos primeiros seres humanos que se abriram para o pecado, que trouxe destruição, mas que também trouxe o Salvador, aquele que restaura todas as coisas. E assim nós vemos que em Cristo tudo se renova. Em seguida, nós meditamos sobre as leituras, primeiramente do Antigo Testamento. Percorremos toda a história da salvação, a começar pela criação em Gênesis. E assim, desde o princípio, reconhecemos que a criação vai apontar para a ressurreição, que é a nova criação do homem e da mulher, agora renovados em Cristo Jesus. Depois nós passamos pelo sacrifício que foi feito por Abraão. Não o sacrifício do seu filho, que Deus não permitiu, mas de um cordeiro. Deus que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta como o cordeiro que foi providenciado para pagar os nossos pecados, para nos lavar de toda a mancha. Passamos também pelo Mar Vermelho, fizemos essa travessia na leitura do Êxodo, que representa a travessia pelas águas e que nos reporta ao nosso batismo. E assim nós passamos da vida velha para a vida nova, como pertencentes a Cristo no batismo que nós recebemos. Nesta noite, irmãos, irmãs, nós relemos praticamente a história da humanidade à luz de Deus. Cristo é aquele que é apontado na leitura do Antigo Testamento, sempre nas profecias que vão nos mostrar que o Messias virá. Quem é esse? É aquele que regenera a vida sobre esta terra, é aquele que traz a luz divina, é aquele que faz uma aliança eterna com o seu povo. E nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós teremos também o batismo. Estão aqui essas crianças, o Arthur, o Gustavo, o Jonatas, o Rafael e a Valentina.
que receberão a graça do Espírito Santo. Nessa noite nós podemos celebrar o batismo dos catecúmenos, aqueles que se preparam para adentrar a vida em Deus, a vida espiritual, para serem marcados pelo Senhor. E por que nesta noite? Justamente porque na igreja primitiva, lá com os primeiros cristãos, o batismo acontecia quase que exclusivamente na vigília pascal, esta mesma que nós estamos celebrando hoje. Então os catecúmenos, ou seja, aqueles que se preparavam para receber esta graça, eram mergulhados por meio das águas na morte de Cristo e com Cristo ressuscitados, ressurgiam com o Senhor. Cada batizado, ou seja, cada pessoa que está aqui, que já recebeu este sacramento, hoje revive nesta vigília santa, esta grande realidade da morte para a vida, das trevas para a luz, do sepulcro para a ressurreição, como nós acabamos de ouvir também nesse evangelho. O sepulcro que está vazio, porque o Senhor é aquele que está vivo. Deus que se mostra através de sinais muito sutis, mas que se deixa encontrar. É por isso que nós queremos hoje, logo mais, renovar também as promessas do nosso batismo. Nós vamos reacender essas velas que nós trazemos e nós vamos dizer: creio, creio. Por fim, nós vamos chegar ao momento mais alto dessa celebração, o ápice, que é justamente a celebração eucarística. Jesus que se oferece a nós, o Cordeiro imolado, aquele que está vivo. E a liturgia eucarística nos mostra o Senhor ressuscitado. Vamos, irmãos e irmãs, nos comprometer, depois de ter passado por esses 40 dias, a nos renovar com Cristo. Vamos abandonar definitivamente os pecados que até então nos prendiam. Vamos assumir completamente o Cristo, porque a vitória do Senhor não é uma vitória isolada, é a vitória de toda a humanidade. Cristo é aquele que, ao morrer e ressurgir, nos garante a vitória. Portanto, a vitória que hoje nós celebramos com alegria, vitória de Cristo, é a nossa vitória. Nesse momento nós damos início à liturgia batismal, o terceiro ponto da nossa vigília pascal. E nesse instante, eu vou